Hey guys, how are you doing? Meus amigos, hoje estaremos falando, a dica vai ser sobre o verbo haver, um verbo importantíssimo na língua inglesa que tem uma construção um pouquinho diferente e nos permite criar estruturas muito úteis como deveria haver, haveria, pode haver, talvez haja, há, havia, haverá. Enfim, pessoal, um verbo importantíssimo que você tem que dominá-lo. Vem comigo! Ok, meus amigos, meu nome é Rafael, bem-vindos ao canal O Brasil Bilíngue e hoje nós vamos estar falando sobre o verbo haver. A primeira coisa que nós temos que saber sobre o verbo haver no inglês é a sua estrutura. Uma vez que nós entendemos a estrutura, ele fica muito mais fácil. E como é a estrutura do verbo haver? Como eu disse, é uma estrutura um pouquinho diferente dos demais verbos no inglês. Por isto, tão importante e motivo de tantas dúvidas em sala de aula e para os estudantes de inglês brasileiros de um modo geral. Vamos lá, a estrutura é muito simples. É a palavra there com as diversas conjugações do verbo to be. Por exemplo, no presente, para nós entendermos isso de forma bem clara. Se eu quiser falar a no singular no presente, there is. Se eu quiser dizer a no plural no presente, there are. Querem um exemplo, pessoal? Suponhamos que eu queira dizer há ou tem um aluno novo na nossa classe, na nossa sala de aula. Eu teria que dizer there is a new student in our classroom, right? Agora, suponhamos que eu queira dizer tem ou há 2 alunos novos na nossa sala de aula. Neste caso, eu teria que usar there are 2 new students in our classroom. Ok? Meus amigos, se eu quisesse fazer uma negativa com o verbo haver no inglês, uma vez que ele tem o verbo to be, basta seguir as regras do verbo to be. Portanto, não tem ou não há uma nova aluna na nossa sala de aula, seria there isn't a new student in our classroom. Vejam como é simples. E se eu quisesse perguntar, tem uma nova aluna na nossa sala de aula? Is there a new student in our classroom? Percebam, pessoal, que daqui para frente vocês verão que o verbo haver no inglês depende muito do verbo to be. Vamos analisar agora ele no passado, ok? Se eu quisesse dizer havia uma escola no meu bairro, eu teria que dizer there was a school in my neighborhood. Perfeito? Basta conjugar o verbo to be no passado. Não havia. There wasn't a school in my neighborhood. Havia uma escola no meu bairro? Se eu quisesse perguntar, uma question. Was there a school in my neighborhood? Percebam que tudo gira em torno do verbo to be. Se eu quisesse dizer no plural, o passado do verbo haver no plural. Por exemplo, havia muitas pessoas na reunião ontem. Ou como nós dizemos no português, tinha muitas pessoas na reunião ontem. There were many people at the meeting yesterday. Ok? Simples assim, não havia. There weren't many people at the meeting yesterday. Havia muitas pessoas na reunião ontem? Question. Were there many people at the meeting yesterday? Simples assim, meus amigos. Agora vamos analisá-lo no futuro. A forma dele no futuro ficaria there will be, ok? Simples assim. Portanto, se eu quisesse dizer haverá ou terá um novo supermercado na nossa cidade. There will be a new supermarket in our town. Não haverá, não terá. There won't be. E pergunta, will there be? Simples assim, pessoal. Meus amigos, como eu disse no começo do vídeo, o verbo haver, quando nós acrescentamos alguns modal verbs,
podem criar estruturas muito interessantes, do tipo, pode haver, there can be, talvez haja, there may be, poderia haver, there could be, deveria haver, there should be, deve haver, there must be, tem havido no singular, there has been, tem havido no plural, there have been, tinha havido, there had been. Percebam, meus amigos, quantas estruturas importantes que o verbo haver nos proporciona. Por isso é tão importante nós sabermos usá-lo. Outra coisa que eu queria dizer antes de encerrar esta dica é que nós no português o confundimos com o verbo ter. Se eu quisesse dizer a seguinte frase em inglês, tem um banco aqui perto, não tem nada a ver com o verbo have, meus amigos. Eu deveria dizer, is there a bank near here? Então, para que serve o verbo have no inglês? O verbo have tem duas funções principais. Uma delas é posse, possessions, e outra delas é obligation, uma obrigação que você tem. Um exemplo de posse, eu tenho um carro, I have a car, ok? Simples assim. E um exemplo de obligation, eu tenho que trabalhar, I have to work. Percebam, meus amigos, que eles não se confundem. Meus amigos, eu vou deixar um link aqui do meu website, onde você poderá acessar um arquivo em PDF, onde nós aprofundamos muito este tema do verbo haver, com muitos exemplos de frases afirmativas, negativas e questions, e eu tenho certeza que será muito útil para você. Esta foi a dica de hoje, meus amigos. Espero realmente que tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Se você gostou, compartilhe à vontade. E se inscreva no nosso canal, porque estaremos postando vídeos semanalmente. See you later, my friends!